Olá a todas e sejam bem-vindas a esta que vai ser uma conversa também mais informal, onde eu vou partilhar convosco um pouco da minha história, vou partilhar convosco também de onde é que surgiu esta minha paixão e de onde é que surgiu esta minha vontade para criar o meu próprio negócio pessoal, para criar aqui o Dieta para a Vida, e vou-te explicar também, se calhar um bocadinho, os altos e baixos de tudo isto que aconteceu ao longo dos últimos anos e também como é que eu sinto que a vida me preparou para isto e como é que eu sinto que a vida me guiou até aqui. Eu sinto que eu não estou aqui por acaso. Eu sinto que a vida foi-me preparando, que a vida foi-me guiando e que lá está, eu tive a sorte de encontrar as pessoas certas no momento certo, de encontrar os cursos certos no momento certo, de encontrar realmente e de ter esta intuição muito apurada para saber qual é que seria o próximo passo. Qual é que seria o próximo passo para o caminho que eu queria verdadeiramente seguir? Então, à medida que for chegando, coloca aí um olá, um boa tarde e também coloca aí nos comentários se tu já conheces um pouco a minha história ou se é a primeira vez que tu também vais ouvir aqui a minha história e vais ouvir também aqui a minha partilha de como é que eu decidi criar o Dieta para a Vida, de como é que isto surgiu na minha cabeça. Partilha aí que eu também tenho curiosidade em saber. Eu já partilhei aqui a minha história, se calhar, há uns bons meses atrás e há uns anos atrás. Ultimamente não tenho partilhado muito, então também gostaria de saber se tu já me conheces, se não me conheces. Coloca aí para eu ter aqui uma noção, está bem? Boa tarde, aqui à Joana Gomes. Mais, quem é que temos por aí? E quem é que já conhece um pouco esta minha história e quem é que nunca ouviu falar e não faz a mínima ideia? Eu caí aqui de paraquedas e as pessoas não fazem a mínima ideia. Quem é que é a Teresa? De onde é que vem a Teresa? O que é que a Teresa faz? Ok, muito bem. Mais, quem é que temos por aí? Coloquem aqui nos comentários para que eu também possa ter aqui esta noção. Então, para quem não me conhece, para quem não sabe mesmo quem é que é a Teresa, eu partilho convosco que eu nasci em São Miguel, eu nasci, portanto, nos Açores, e lá está, eu sempre senti aqui uma necessidade muito forte de sair dos Açores. Eu não me identificava muito com aquele meio mais pequeno, é quase que fosse aqui algo maior do que eu, que é a Teresa. Tu tens de expandir, tu tens que sair daqui, tu tens que procurar outros mundos. E então sempre senti um bocadinho essa sensação. Sempre fui uma miúda muito tímida. Eu sei que pode não parecer e que se calhar, se tu me vês aqui a falar nas lives e se me vês a falar aqui também nestas aulas em direto, tímida, Teresa? Como assim tímida? Não pareces nada tímida, mas sim. Eu sempre fui uma miúda também muito tímida. E pensando que não, também foi essa timidez, foi essa minha sensação, porque nós quando somos tímidas, nós temos pouco poder pessoal, nós temos pouca confiança em nós não valorizamos tanto quem é que nós somos. Então, ok, eu hoje percebo que isso também foi um meio, e continua a ser um meio, de me desenvolver cada vez mais e de resgatar também o amor próprio, de resgatar a minha própria confiança. Então, eu acho que isto também é importante para ti, perceberes que muitas das coisas que tu acabas por condenar em ti são formas, são veículos para tu cresceres com isso, para olhares para dentro e para reforçares esse amor próprio, essa valorização, essa confiança. E perceberes, lá está, cada um de nós é único. E porquê é que eu me hei de sentir inferior em relação aos outros? Não faz muito sentido, não é? Mas pronto, como eu te digo, realmente eu acho que tudo acaba por fazer sentido na nossa vida quando nós começamos a olhar para trás e quando começamos a encaixar aqui algumas peças e a perceber, mas porquê que eu sou assim? Isto tem que me levar a algum lado. Eu já partilhei contigo que o emagrecimento é exatamente isto, que é emagrecer é um desafio que tu estás a ter na tua vida para desenvolveres este amor próprio, para desenvolveres esta confiança, para olhares mais para ti, mais para dentro de ti, ok? E eu acredito muito nisto. Então, nasci nos Açores, era uma criança muito tímida, portanto, sentia aqui, lá está, muita inferioridade, mas ao mesmo tempo uma grande ambição. Isto era muito interessante em mim. Eu ao mesmo tempo era muito tímida, muito reservada, mas ao mesmo tempo
eu era altamente ambiciosa, altamente determinada, altamente com uma vontade enorme de fazer grandes coisas. Eu não sabia como é que eu ia fazer grandes coisas, mas este era maior do que eu. Eu uso muito esta expressão, principalmente hoje em dia, que é isto é bem maior do que eu. E esta sensação desperta em mim esta emoção de que, Teresa, mesmo com medo, Teresa, mesmo não te sentes bem, vai lá e faz, porque as pessoas precisam de te ouvir, porque as pessoas precisam também de receber esta tua energia. E então, desde cedo, que também comecei a entrar aqui em algumas atividades extracurriculares, por assim dizer. Então, eu tive durante 7 anos, 8 anos da minha vida, a fazer teatro. Como assim? Então tu não eras uma miúda tímida? Era. Só que ali, no teatro, eu acabava por incorporar uma outra personagem, acabava por abraçar uma outra Teresa, que não era eu era uma personagem. Então, a perceber, eu conseguia expressar-me e pôr cá para fora a imitação de outros personagens. Isso para mim era fácil, porque não era a Teresa que estava ali em julgamento, ok? Eram outras personagens. E isso foi muito importante na minha vida, o fazer teatro, o estar com outras pessoas, o entrar em palco, aquelas borboletas na barriga, mas eu saber que, ok, Teresa, não há volta a dar, estás em palco agora, vai em frente, vai mesmo com medos. Foi muito importante para eu começar a ultrapassar estes medos na minha vida. Eu lembro-me que o teatro foi muito importante para também perceber que eu era boa. Afinal, eu era boa em alguma coisa. Eu tinha qualidades fortes dentro de mim. Depois também tive aqui mais 7 anos da minha vida que estive numa filarmónica. Eu não sei se vocês conhecem um instrumento que é a requinta. Coloquem aí nos comentários se vocês já ouviram falar do que é uma requinta, que é assim uma coisa que eu na altura nem fazia a mínima ideia, nem conhecia o que era uma requinta. Mas para quem não sabe, é uma espécie de clarinete. Clarinete, acho que vocês já devem ter ouvido falar. E o clarinete é um instrumento que exige muito de nós. E eu não estava só no clarinete, mas estava na requinta, que é algo mais pequeno, tem assim um tom também mais agudo, e a requinta também fazia muitos solos. Eu não sei se vocês sabem o que é estes solos, mas é basicamente, imaginem, toda a gente está a tocar música, de repente ficam a tocar mais baixinho e a requinta sobressai. Então, isto é fantástico, porque eu não escolhi tocar requinta, eu não escolhi aquele instrumento. Deram-me aquele instrumento para as mãos porque sim, do género, olha, tu nem vais para o clarinete, tu vais a tocar isto. E eu, mas o que é isto? É igual, vá, toca. Está bem, ok. E realmente comecei a gostar daquele instrumento e comecei a gostar daquela sensação. E então, o que eu tenho para dizer é isto, muitas vezes aparecem pessoas à frente, aparecem coisas à frente e nós nem sabemos de onde é que aquilo vem. E na altura, ok, requinta, mas porquê eu? Porquê que me deram a mim uma requinta? Porquê que eu tenho que fazer agora os solos? Mais uma vez, estava a ser desafiada a sobressair. Estava a ser desafiada a acreditar mais em mim. Estava a ser desafiada a ultrapassar os meus medos, por mais fortes que eles eram naquela altura, ok? Então, isto pode parecer que não tem nada a ver com o que eu faço hoje em dia, mas tem tudo a ver com o que eu faço hoje em dia. Eu costumo dizer que na altura o teatro, a música eram o meu palco e agora o Dieta para a Vida é o meu palco. E na altura eu expressava-me através de uma personagem, eu expressava-me através de um instrumento musical e eu vibrava mesmo com aquilo. E eu agora, neste veículo, neste Dieta para a Vida, que foi algo que eu criei com tanto carinho, com tanto amor, sou eu que estou aqui a dar a cara, sou eu que faço as coisas todas acontecer, sou eu que tenho a responsabilidade por gerir tudo isto. Isto é tão, mas tão bonito e provavelmente se não tivesse tido aquela preparação de estar em palco, como é que eu estaria aqui hoje mais à vontade, não é? E isto faz-me pensar e fez-me pensar muito, que é cada passo que tu dás na tua vida ou cada pessoa que tu encontras que te mostra algo, não é por acaso, não é por acaso. E então isto foi muito interessante. Depois ali na altura, quando nós estamos a decidir o que é que nós queremos ser, para mim também foi uma decisão muito fácil.
Eu lembro-me que até no secundário eu passava horas e horas, após as aulas terminarem, eu passava horas e horas com os meus amigos a ensinar-lhes biologia, matemática, o que quer que seja. Eu tinha um gosto muito grande dentro de mim por ensinar os outros, mas não era por ensinar de qualquer maneira, era por descomplicar, era por simplificar, era para lhes transmitir uma mensagem de uma forma bem mais clara. Então eu ficava ali com eles, eu estava lado a lado, eu explicava-lhes, olha, tens que fazer assim, tens que fazer assado, olha, eu faço-te este esquema para tu veres que é mais fácil. E isto foi surgindo dentro de mim, esta ambição, esta determinação, tudo aquilo que eu também aprendi ao longo da minha infância, não é? Eu aprendi a desenrascar-me muito bem, eu aprendi esta autodisciplina que as artes nos dão, as artes. Uma peça de teatro não se faz de um dia para o outro. Um concerto de música não se faz de um dia para o outro. São horas e horas de treino. Horas e horas de treino, ok? Autodisciplina, consistência. Então eu aprendi muito isto dentro de mim, a ser disciplinada, a ser ambiciosa, a superar-me mesmo com medo, mesmo às vezes com vontade de desistir a meio, mas já não dá para desistir, não é? Nós temos que levar as coisas até ao fim. Então esta persistência, eu costumo dizer hoje em dia, e depois de tudo aquilo que eu tenho passado nos últimos anos, que persistência é o meu nome do meio. Portanto, obviamente que não é, mas aqui de uma forma mais invisível, persistência sempre esteve muito colada a mim. Eu sempre, lá está, sempre fui preparada para persistir e para dar o melhor de mim, o melhor de mim. E é isso que eu faço sempre, independentemente de eu estar agora aqui contigo ou estar aqui nos próximos 2 anos contigo, eu vou estar sempre, mas sempre, a dar o meu melhor. Ok? Isto foi muito, muito importante para mim, este gosto de aprender, esta paixão que eu tenho quando me meto num projeto, quando me meto realmente em algo que eu sei que vai vingar. Eu sou muito entusiasta, muito apaixonada em fazer acontecer, Então, na altura da faculdade, portanto, quando nós temos que decidir o que é que nós queremos ser, para mim foi muito fácil. Eu lembro-me que tinha aqui tinha a irmã de um amigo meu que era nutricionista. Ele falava várias vezes na irmã, ela ainda estava a tirar o curso de nutrição. E aquilo parecia-me interessante. E eu sempre tive este bichinho dentro de mim que eu queria ajudar as pessoas e pensei logo, eu vou ser médica, enfermeira, psicóloga, sei lá, fui pensando assim numa série de profissões a nível da saúde. Só que depois comecei a pensar, mas eu não gosto nada de ver sangue, mas eu não gosto nada de ver assim as pessoas com dor e as pessoas aflitas, eu não gosto nada disso. E depois comecei a pensar, olha, nutricionista, eu nem sei bem o que é que uma nutricionista faz, mas, ok, por que não? Então, e lá está, quando eu meto uma coisa na cabeça, toda a gente que me conhece sabe disso, eu vou lá e faço. Eu costumo dizer que eu tomo decisões muito rápido, então essa também foi uma das decisões que eu tomei muito rápido, que é, não, eu quero ser nutricionista, eu vou fazer isto. Então meti na cabeça que era isto que eu queria, fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance para tirar o curso, saí de casa, portanto aos 18 anos, saí de casa muito cedo e tive 2 anos a estudar na Ilha Terceira e depois vim para o Porto, que é onde eu estou atualmente, já estou aqui há uns aninhos e então terminei o curso de nutrição aqui. E quando eu terminei o curso de nutrição, é como aquela sensação de conduzir um carro. Nós saímos e não nos sentimos nada preparadas para dar consultas, nada mesmo. Porque nós temos um conhecimento muito fisiológico de como é que funciona o corpo, de o que é que são nutrientes, como é que nós podemos evitar determinadas doenças. É um conhecimento muito fisiológico do funcionamento do corpo. E na minha altura, hoje em dia nem sei como é que está, mas na minha altura eu sentia que havia aqui uma grande falta a nível de e como é que eu vou lidar com as pessoas? As pessoas não são máquinas e como é que eu vou conseguir também ajudá-las a mudarem os seus comportamentos alimentares? E havia aqui esta quase que desilusão, não é? Uma espécie de desilusão que é, ok, eu agora tenho tanto conhecimento, mas e como é que eu passo isso para as pessoas? E depois lá está, eu não era assim tão confiante. Então, eu tinha receio de atender pessoas, de estar frente a frente com as pessoas. Eu não me sentia totalmente à vontade.
E pronto, e entretanto nós fazemos um estágio. Depois continuei nesse sítio onde estava a estagiar, que foi numa clínica. Fiquei super, super feliz porque finalmente eu ia poder ajudar as pessoas com todo o meu conhecimento. E essa clínica de emagrecimento, as abordagens de eleição de perda de peso eram a medicação e os tratamentos de estética. E eu não sabia bem sobre isso, portanto só soube mais à frente e fiquei assim um bocadinho chocada. E eu, como assim? As pessoas tomam medicação para emagrecer? As pessoas não têm que mudar a alimentação? Fazem tratamentos de estética e gastam 200 euros, 400 euros em tratamentos de estética e a alimentação? A alimentação é a base. E então, nessa altura, eu deparei-me aqui com um cenário um bocadinho diferente daquilo que eu estava à espera. Eu estava à espera que as pessoas chegassem lá a essa clínica entusiasmadas para mudar a sua alimentação, para mudar aqui os seus comportamentos alimentares, e já chegavam num nível de desespero muito grande. Eu não tinha esse conhecimento. E foi assim uma espécie de chapada na cara, que é, uou, as pessoas estão desesperadas, as pessoas não se sentem bem. A parte emocional, as pessoas já estavam frustradas, já tinham feito várias dietas e eu nem sabia que isto existia. As pessoas já fazem mais de 5 dietas, mais de 10 dietas, como é que é possível? Então, eu comecei-me a deparar aqui com cenários desesperantes mesmo. E eu nessa clínica, eu lembro-me que quando eu fui para esta clínica, lá está, disseram-me que Teresa, tu vens para aqui, vens trabalhar a parte da alimentação, e eu não conseguia trabalhar a parte da alimentação com essas pessoas que já estavam a recorrer a essa clínica como uma última opção, não é? Já tinham passado por nutricionistas, já tinham feito muitas dietas e de repente iam lá só para a medicação e depois havia lá uma pita, não é? Que tinha 20 anos de idade que ia falar sobre comida. Como assim? Se eu já me sentia inferior, se eu já me sentia pouco confiante, imaginem o que é que começou a acontecer. Eu comecei-me a perceber que eu não conseguia ajudar aquelas pessoas, comecei a sentir a frustração também de eu não conseguir ajudá-las na parte da alimentação e eu percebia rapidamente que isto não pode continuar assim. Se eu continuar assim, as coisas não vão correr bem. E eu partilho convosco que na altura, eu chorava, na altura eu sentia totalmente mal por também não estar a conseguir ajudar aquelas pessoas como eu gostaria de estar a ajudá-las. E então isto para mim foi assim uma coisa que eu não estava à espera de encontrar. E eu posso-vos dizer que por um lado isto foi muito mal a nível emocional. Eu senti-me muito, muito, muito mal naquela altura, mesmo. Sentia-me muito frustrada, muito desgastada. Sentia que se calhar os anos que eu tinha investido na faculdade não tinham valido a pena. Mas depois comecei-me a perceber que, eu não posso desistir destas mulheres. Eu não posso deixá-las assim. Elas precisam de ajuda, elas precisam de algo mais motivacional, precisam de encontrar aqui... Eu preciso de encontrar uma outra abordagem nas minhas consultas. Então foi aí que eu comecei a pesquisar, comecei a ver várias coisas de abordagens mais motivacionais, de abordagens mais a nível de mudar a mentalidade, mudar o comportamento. E foi aí que eu encontrei o coaching, mais propriamente o Nutri-Coaching. Ainda achei que aquilo era demasiado bom para ser verdade, porque aquilo dizia-nos que com alguns exercícios e com algumas técnicas em consulta, nós conseguíamos fazer com que a pessoa ganhasse mais responsabilidade, ficasse mais motivada, conseguisse ter mais clareza, conseguisse realmente acelerar os seus resultados. E eu achei, mas isto se calhar, será que vai funcionar comigo? Será que isto vai funcionar na minha abordagem em consulta? E ainda demorei um pouco a tomar realmente a decisão de, eu vou tirar este curso. Mas quando tomei a decisão de vou tirar este curso, tirei logo. E foi a melhor coisa que me podia ter acontecido na altura. Tirei aqui o curso de Nutri-Coaching com a Joana Carvalho Costa e foi incrível, aprendi imenso e não só me ajudou a nível de atendimentos, a nível profissional, como me ajudou muito a nível mais interno e a nível mais pessoal. Para mim foi novamente uma chapada na cara que é: Teresa, para de ficar frustrada, para de chorar, para de te vitimizar, tu tens aí um grande padrão de vitimização dentro de ti. Uou, como assim eu tenho um padrão de vitimização? Não, as coisas não estão a correr bem na minha vida, a minha vida não está a correr bem, estou chateada, estou irritada, estou revoltada com a minha vida. Então,
ter aquele primeiro impacto no coaching para mim foi: Teresa, primeiro tu e depois a tua vida profissional. Tu tens aí muitas coisas para resolver dentro de ti que nem sabias que tinhas para resolver. Então foi quase que abriu-me aqui, deu-me clareza para alguns padrões que nem sabia que estava a vivenciar, não é? Então comecei realmente também a aplicar alguns exercícios em mim, comecei depois também a aplicar aqui nas minhas clientes nessa clínica e realmente comecei-me a perceber que afinal aquilo funcionava. As clientes já ficavam mais motivadas, já tinham mais clareza e responsabilidade do seu próprio processo e comecei a perceber que mais do que um trabalho só a nível da alimentação, o coaching também me permitia ajudá-las a um nível mais emocional, a perceberem realmente que pensamentos é que as estavam a bloquear. E tudo isso para mim foi fascinante, foi uma mudança de vida, foi uma mudança de paradigma. Afinal, há outro caminho e nós podemos realmente seguir aqui outro caminho. Então, com o passar dos anos, eu depois também deixei esta clínica porque também já não fazia sentido, porque as pessoas que lá chegavam já chegavam mesmo totalmente desesperadas e já não queriam saber da parte da nutrição, não é? E nós sabemos que quando não há compromisso do outro lado, esquece, não há ninguém que possa ajudar uma pessoa que não queira ser ajudada. Então, depois encontrei aqui outros trabalhos, estive em ginásios, estive em vários ginásios e, entretanto, nos ginásios eu comecei a trabalhar não só com emagrecimento, mas também com outras pessoas. Pessoas que queriam aumentar massa muscular, pessoas que queriam, sei lá, a nível de doenças, a nível de osteoporose, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, adolescentes. Comecei a trabalhar com várias pessoas que tinham vários objetivos. E eu comecei-me a sentir um bocadinho triste, porque o que eu gostava mesmo de trabalhar era o emagrecimento. Então, aquilo não me fazia muito sentido. E depois a minha própria produtividade estava muito dispersa, que é, de repente numa consulta ia trabalhar massa muscular, na outra já ia trabalhar doenças, na outra já ia trabalhar emagrecimento. E aquilo para mim começou a ficar muito confuso, tanto a nível de produtividade e depois a nível também de acompanhamento às pessoas. Na altura eu fazia consultas avulso, então havia pessoas que vinham a uma consulta e depois deixavam de vir, ou que vinham a 3 e depois eu própria já não sabia o que é que ia de fazer mais com aquelas pessoas. Então isto começou a gerar em mim também, novamente, uma grande frustração. E como vocês podem ver, é muitas vezes esta frustração que nos leva a dar saltos na nossa vida e a fazer as mudanças que provavelmente fomos guiadas, ou estamos a ser guiadas a fazer naquele momento. Na altura eu não percebia isto, mas hoje percebo isto muito, muito bem. Eu fui guiada em todos estes processos e apoiada, sem dúvida alguma, para estar a fazer o que eu estou a fazer hoje. Então, naquele ginásio, nos vários ginásios que eu andava, eu apercebi-me que, as pessoas só vêm aqui de mês a mês, há uma perda muito grande de motivação pelo meio. As pessoas estão a pagar uma consulta muito barata, 15 euros, 20 euros. Ninguém se compromete a mudar com 15 euros, 20 euros. As pessoas vêm aqui e não têm o acompanhamento ao longo do tempo, se calhar depois desistem do ginásio ou vão para outro sítio qualquer. Então, começou-me a não fazer sentido e faltava-me um método, faltava-me um passo a passo para que pudesse, eu já sei o que é que vou trabalhar com estas pessoas durante 3 meses, durante 6 meses. Faltava-me um método. E foi aí que eu decidi, novamente, tirar um curso, o curso de Enya Coaching com o Eduardo Restrugal, que também fez aqui uma grande diferença na minha vida a nível do coaching, a nível de conhecer a minha personalidade, a nível de perceber que é possível nós termos um método, um passo a passo para a pessoa seguir e que realmente consultas individuais, assim, avulso, não fazem sentido. Faz sim sentido estarem inseridas num programa, início, meio e fim. Faz sim sentido tu teres um acompanhamento próximo, não é um acompanhamento mensal, isso não funciona, não é? Então, comecei a perceber que eu tinha que começar a mudar o meu estilo. E na altura, foi muito importante para mim ele incentivar-me a criar o meu próprio programa. Mas eu achava que eu era demasiado nova. O quê? Vou criar o meu programa? Eu se calhar não tenho muita experiência, eu achava que não tinha muita experiência. Vou criar o meu próprio programa? Como assim? Eu acho que não sou capaz de criar um programa? Enfim, todas aquelas desculpas, todas aquelas limitações e medos que nós passamos. Quem nunca?
E na altura eu achava que era impossível, que era impossível para mim. E comecei-me a perceber que afinal não. E o primeiro passo que eu dei foi, ainda andava nos ginásios e decidi criar a minha página de Facebook, Dieta para a Vida. E foi em 2018... Desculpem lá, mas isto é super emocionante. Foi em 2018 que eu criei... Desculpem lá, isto não era suposto. Bom, foi em 2018, vamos cá outra vez, que eu decidi criar a minha página de Facebook. Em 2018, em janeiro, eu decidi que não. Minha vida tem que dar uma reviravolta, eu tenho que mudar a forma como eu atuo e isto não pode continuar assim. Isto não pode continuar assim e eu tenho a responsabilidade pela minha vida, como eu também já vos falei aqui nas últimas aulas, na semana Renascer, Mente, Corpo e Alma. Vocês têm a responsabilidade pela vossa vida e se vocês querem muito algo, vocês têm que ir atrás daquilo que vocês querem, não é? Então, foi isso que eu fiz na altura, em 2018, criei a minha página de Facebook e foi para mim assim um salto no sentido de isto vai acontecer, Teresa. Tu não és demasiado nova, tu não és... não tens que te limitar por aquilo que tu achas ou que não achas que consegues fazer. Tu vais lá e vais fazer. Então foi isso que eu fiz nessa altura. Eu criei a página, fui começando a criar alguns conteúdos, só que na altura, pela minha falta de confiança, pela minha falta de autoestima, eu tenho imensa dificuldade em fazer lives. Eu não fazia estas lives. Primeiro porque eu achava que tinha sotaque, não é? Portanto, eu sou dos Açores, sou miquelense. Eu não falo, não é como os continentais. Então, eu achava só por aí que isso já era horrível. Eu não me podia expor desta forma. Que vergonha, que medo, como é que eu ia fazer isto? E então eu não fazia lives, eu tinha muitos medos ainda. Na altura, eu também já estava a elevar o valor e o investimento para trabalharem comigo e nos meus programas. Eu também tinha receio dessa parte, não estava bem resolvida a nível financeiro. Lá está, não estava a valorizar o meu trabalho e a valorizar-me como pessoa. Então, ainda me mantive mais uns meses no ginásio, mas depois eu apercebi-me que não era bem aquilo que eu queria e depois comecei a ter clientes no online enquanto estava nos ginásios e depois há quase que este conflito que é: Teresa, tu já estás a avançar neste sentido, tu tens que te despedir. E depois há quase que aquela força que é: mas isto é certo? Tu vais te despedir? Como assim, Teresa? Não faz sentido? E vais agarrar o quê? O quê mesmo? Mas eu lembro-me que em 2019 foi um grande rasgão dentro de mim no sentido de: chega, Teresa, chega, acabou, que é, tu vais fazer isto. E eu posso dizer que eu dei um salto de fé. Um salto de fé muito, muito grande, muito, muito grande. E em 2019, em janeiro de 2019, eu decidi, eu vou trabalhar, vou-me dedicar a 100% ao Dieta para a Vida, a 100%, 100%. E foi isso que eu fiz, portanto, eu, entretanto, antes também já estava a trabalhar na Staples, comecei a trabalhar na Staples, despedi-me dos ginásios onde estava, comecei a trabalhar na Staples, porque eu não queria trabalhar mais na nutrição da forma como eu estava a trabalhar. Eu não queria mais trabalhar daquela forma, eu não queria mais trabalhar por conta de outras pessoas. Eu estava farta daquilo que estava a fazer daquela forma. Eu queria fazer algo por mim, com as minhas ideias, com a minha liberdade, de acordo, unindo todas as peças do puzzle que eu tinha encontrado até então. E então, eu lembro-me que depois trabalhei na Staples, portanto, em 2018, até ali por volta de novembro, dezembro, foi aí que eu encontrei o meu namorado. Portanto, hoje em dia ainda estamos juntos e foi aí que eu também o encontrei. E depois é uma coisa extraordinária que é, se eu não tivesse ido lá parar, eu não o tinha encontrado. E nós começamos a perceber, eu até podia dizer: ai, que horror, estive na Staples, aquilo foi terrível. Mas foi aí que realmente eu também encontrei o amor, não é? Que incrível! E que é uma pessoa que me ajudou a dar este salto na minha vida
e que estava lá ao pé de mim, que me disse: Teresa, vai correr tudo bem. Teresa, eu estou aqui. Teresa, vamos dar esse salto juntos. Qualquer coisa, eu estou aqui para te amparar, para te apoiar, para te suportar, se assim for necessário. Então, acabou também por me dar aqui uma segurança brutal e em 2019 eu dei um salto e isto vai acontecer, eu não vou trabalhar mais por conta de outra, ainda estou farta de fazer isto e vou trabalhar sozinha. E o impressionante é que a partir daí a vida começou-se a ajustar. Milagrosamente começaram a aparecer clientes, milagrosamente eu também comecei a dar o meu melhor, já fazia lives, fazia assim um bocadinho a método. E em 2019, em fevereiro, foi a primeira vez que eu criei um grupo de emagrecimento. Criei um grupo de emagrecimento que já era um bichinho que estava em mim, porque já tinha colegas que já estavam a criar isso e eu achava que também conseguia criar isso. Então, para além do meu programa individual, eu também criei um grupo de emagrecimento e em fevereiro foi a primeira vez de 2019 que eu lancei esta ideia ao mundo e que eu coloquei esta ideia em ação. E é como eu estou sempre a dizer, o primeiro passo é avançar e depois aperfeiçoar. E agora, passados então, portanto, 2021, não é? Ai, agora estou confusa. 2 anos? Sim, 2 anos. O grupo de emagrecimento está totalmente diferente e tem um upgrade. A própria Teresa está diferente, não é? Então, o grupo também está diferente. Isto para vos dizer que o importante em nós começarmos é darmos o primeiro passo e irmos seguindo o caminho, porque o caminho vai-se abrindo. Isto é como os faróis de um carro. Nós temos os faróis do carro que nos mostram o caminho que está à nossa frente. Não nos mostra o caminho todo, mas vai-nos mostrando passo a passo. Então, é esse o espírito e foi isso que eu decidi fazer na altura. Então, foi em 2019 que eu criei o meu primeiro grupo de emagrecimento. Foi incrível. Depois fui criando outros grupos. E eu comecei-me a perceber que em grupo as pessoas tinham ainda mais resultados. Tinham ali um espírito de equipa umas com as outras. As próprias mudanças também acabavam por ser mais descontraídas, mais alegres. Umas partilhavam dúvidas, que outras também tinham essas dúvidas, ou receios ou conquistas. E então isso gera ali um espírito, uma energia muito boa, estar em grupo. E isso foi espetacular, espetacular. Eu lembro-me de ficar ainda mais fascinada depois de ter visto o primeiro, o segundo, o terceiro grupo a rodarem, a funcionarem. E este grupo vai iniciar já para a semana, é o 8º grupo. E eu também vos posso dizer que tive muitas vezes para desistir. Porque isto não é só um caminho linear, não é? Eu agora lancei-me, fiz isto, fiz aquilo. Não, muitas vezes nós vamos nos sentir também frustradas, vamos sentir que podíamos ter dado o nosso melhor, temos dias bons, dias menos bons, e isso também afeta aquilo que nós fazemos. Mas persistir é a chave e ainda bem que eu persisti, porque estou a continuar a fazer este trabalho fantástico e pelos testemunhos que vocês conseguem perceber, são realmente testemunhos que mostram também o quão fantástico é isto que eu estou a fazer hoje em dia e se eu tivesse desistido, eu estaria a ser egoísta com estas pessoas todas que eu já consegui ajudar. E é isso muitas vezes que me mantém no caminho. E quando eu estou mais em baixo é isso que eu penso, isto é bem maior do que eu e eu vou fazer isto por elas. Eu sei que elas precisam de mim e depois então consigo pensar em mim e nos benefícios que eu também vou obter com isso, não é? Então, entretanto, foi todo um trabalho que eu fiz até aqui, como tu podes ver, com os seus altos e baixos. E tu podes me perguntar, mas tu nunca foste gorda, Teresa? Não, eu nunca tive excesso de peso, mas porquê que eu sei e porquê que eu crio esta grande empatia contigo? Por causa destas feridas emocionais, como eu chamo, e da forma como eu consegui ultrapassar tudo isto. Às vezes com ajuda, outras vezes sozinha, outras vezes com pessoas que me apareciam à volta, mas toda esta garra, não é? Toda esta persistência acabam por ser a chave. E é isso que eu transmito também às minhas clientes e às pessoas que fazem estes programas comigo. Não é só emagrecer, é tu melhorares a tua autoestima. É tu resgatares o teu poder pessoal, a tua responsabilidade. A responsabilidade pela tua vida, ok? Então, eu acredito que realmente, lá está,
não é só uma profissão, acaba por ser sim uma grande, grande missão de vida. Muito bem, temos aqui a Helena que diz: parabéns, grande Teresa, tem sido um prazer ver o teu crescimento. Exatamente, e também o teu, Helena. A Helena também esteve comigo no curso de Enya Coaching lá atrás. E depois isto é tão maravilhoso, as pessoas que nós vamos conhecendo e as pessoas que vão ficando, e também vamos vendo aqui o crescimento uns dos outros. A sua história é muito inspiradora, faz um excelente trabalho, motivador e inspirador. Obrigada. Grande inspiração, continua assim, que nós precisamos de si, de alguém assim. É exatamente. E é isso que muitas vezes me dá a força para também não desistir, ok? Então é isso. No último ano eu também acabei por tirar mais cursos complementares e que também acabaram por fortalecer ainda mais todo o conhecimento que eu te passo e todas as ferramentas que eu te dou para tu conseguires fazer esta transformação interna dentro de ti. E é por isso que esta última semana chama-se Renascer mente, corpo e alma, porque eu tenho renascido muitas vezes, eu tenho sentido isso, entre aspas, tenho morrido muitas vezes em vida e tenho renascido. E eu sinto e começo a sentir que as minhas clientes também acabam por vir com esta palavra ao de cima. Ainda tivemos aqui ontem a Joana, que também referia isto, que era, aquilo para mim, Teresa, foi um renascimento. Então, cada vez mais eu apercebo-me que eu não sou só nutricionista, eu não sou só coach de emagrecimento, eu também acabo por ser coach de empoderamento feminino e eu acabo por aplicar e entregar-vos tudo aquilo que há dentro de mim. E todas as experiências que eu vou vivendo, tudo aquilo que eu vou vivendo é também para estar ainda melhor e para vos entregar algo ainda melhor e para vos ajudar a um nível bem mais profundo, não é? E eu acredito que as clientes que eu tenho hoje em dia nada têm a ver com as clientes que eu tive lá atrás, porque nós emitimos uma determinada energia e atraímos determinada energia. E, por exemplo, se tu vais entrar no próximo grupo de emagrecimento e se tu já tinhas visto lá atrás outros grupos, tu não colaste àquela energia que eu na altura estava a transmitir, colaste agora, porque realmente sabes e sentes dentro de ti que este é o passo certo a dar, agora, e fazer isto comigo agora. Então, se realmente te identificas com a minha energia e sentes que é para avançar, então avança. Todas as informações para o grupo de emagrecimento estão também no meu site, se vocês quiserem perceber como é que tudo isto funciona. E pronto, e hoje também não poderia deixar de, depois desta jornada toda que vivemos ao longo daqueles últimos dias, não podia deixar de te dar a conhecer um pouco da minha história. Como é que foi a minha infância, de que forma é que eu fui preparada para chegar até aqui. E eu não sei se tens esta noção, mas nós estamos sim a viver uma próxima era, que é a era de Aquário. Se calhar algumas pessoas sabem, outras pessoas não fazem a mínima ideia do que é isto. Mas nós fizemos aqui uma viragem de era e foi por isso que o último ano também foi muito desafiante, para realmente nos desapegarmos daquilo que já não precisávamos e que já não somos, para agora reconstruirmos, para agora renascermos. E eu tenho muito, muito esta noção dentro de mim, que é, eu fui escolhida para estar aqui neste exato momento. Eu fui escolhida para estar aqui. Eu fui escolhida para viver tudo aquilo que eu vivi, para agora também ajudar milhares de pessoas, ajudar muitas e muitas pessoas a resgatarem o seu poder, a curarem-se de verdade, a terem os seus resultados a nível do emagrecimento, conseguirem melhorar a sua alimentação, tudo isso, mas no fundo a curarem-se e a libertarem-se, que eu acho que é uma palavra tão bonita, que é libertarem-se. Liberdade. Nós não somos livres ou nós temos preços se podemos ou não sair de casa ou se podemos ou não fazer determinadas coisas. Não. Nós somos livres a partir do momento em que nós temos responsabilidade pela nossa vida. A responsabilidade é a liberdade. É ter liberdade. E a partir do momento em que tu escolhes fazer diferente, a partir do momento em que tu escolhes abraçar uma nova vida e construir a vida que tu realmente queres, mesmo que haja medos, mesmo que haja limitações, e é isso que cada vez mais eu também quero transmitir às minhas clientes, elas podem ser livres de dentro para fora.
E então eu sinto que também escolhi estar cá neste momento para ajudar mais e mais pessoas a conseguirem desbloquear tudo isso dentro de si e a serem mais resolvidas consigo mesmo, a terem mais confiança, a terem mais poder, a renascerem. E isso é tão, mas tão bonito. Lá está. Isto é bem maior do que eu. Bem maior do que eu. E é isto, de uma forma ou de outra, me tem movido, me tem dado assim muita força. E eu podia te dizer que ao longo das últimas semanas estive aqui diariamente contigo, estou sem energia, estou estagnada, mas não, eu estou aqui de coração aberto para falar contigo, estou aqui realmente a transmitir-te conhecimento que eu sei que vai ter um impacto incrível na tua vida. Eu estou aqui mesmo ao serviço, como se costuma dizer. E há aqui uma frase que eu gosto muito e que eu também descobri na mentoria onde eu estou, sim, porque eu também tenho o meu próprio acompanhamento e invisto em mim para te poder ajudar cada vez mais, que é a energia ser-te-á dada quando tu precisares. E eu senti muito nesta semana que isto estava a acontecer, não é? Então, é isso mesmo. E o que eu te posso dizer, em relação também já ao grupo de emagrecimento, é: se tu sentires que é por aí, se tu sentires que queres fazer este teu processo comigo, tudo te será dado quando tu tomares essa decisão de avançar, não é? Excelente discurso. Aqui Helena a falar do programa. Andreia, parabéns Teresa pela tua humildade. Muito bem. Alguma pergunta que me queiram fazer? Eu já me estou aqui a dispersar um bocadinho. Mas pronto, alguma pergunta que me queiram fazer, alguma curiosidade que vocês tenham neste momento? É que eu também quis partilhar aqui um bocadinho a minha história, porque nas redes sociais nós passamos tudo o que é positivo, nós passamos sempre a parte boa de tudo e nem sempre é assim. E eu acho que as minhas clientes às vezes também pensam isso acerca de mim, que é: Teresa, mas tu já tens tanto conhecimento, então a tua vida deve ser perfeita, ou tu não deves ter problemas, ou tu não deves ter desafios. Não, é claro que eu tenho os meus desafios, mas há aqui uma frase que me fica muito, que é: a dor é necessária, o sofrimento não, a vitimização não, ok? A dor é necessária, o sofrimento não. E eu, ao me perceber que sempre que passo por esta dor, ok, a dor faz parte do crescimento, eu vou ultrapassar isto e vou conseguir ajudar ainda mais as pessoas, isto dá-me uma força brutal para continuar. E hoje em dia tenho muitos sonhos e brevemente tu vais ver um livro meu escrito, brevemente tu vais ver um evento ao vivo depois de tudo isto passar. E eu tenho grandes sonhos, tenho sonhos grandiosos dentro de mim e que vão acabar por acontecer. Temos aqui a Kátia. Teresa, eu tenho câncer, você tem uma dieta para pessoas como eu. Então, em relação aqui ao cancro especificamente, não trabalho com pessoas que tenham cancro, mas posso-te indicar uma colega que trabalha mais com esse público de pessoas. Envia-me mensagem privada que eu também já te indico. A Kátia, sempre percebi que és um ser de luz. Espetacular, espetacular. E pronto, é isto e é isto que eu vos posso dizer. Ouçam o vosso coração, ouçam a vossa intuição e sigam os passos. Muitas vezes nós não sabemos o que é que uma decisão nos vai trazer, mas lá à frente nós percebemos o porquê de tudo aquilo ter acontecido, não é? E isto é muito bonito, mesmo. Então vá, obrigada pelo vosso apoio, obrigada também pelas vossas partilhas e pronto, queria-vos trazer aqui esta parte da minha história e quem sabe depois também traga aqui outras histórias mais pequeninas e com as quais também te identifiques e lembra-te de uma coisa, é sempre tudo sobre a nossa parte emocional, no fundo é isto, é sempre sobre a parte emocional, sobre aquilo em que nós acreditamos que conseguimos fazer. Então, em que é que tu acreditas que tu consegues fazer? E que pessoa é que tu te queres tornar? É sempre sobre isso. Então vá, obrigada a todos por estarem aí desse lado e um grande beijinho!